quando ele diz que ele não tem mais nenhum serviço a cumprir no leste da bacia mediterrânea. Por que ele não tem mais ministério? Tem muita gente que não sabe quase nada do Evangelho. Paulo simplesmente está dependendo dos seus líderes, que ele tem escolhido, que ele tem preparado. Tal como quando Timóteo vai deixar a igreja de Éfeso, quando ele vai para visitar Paulo, ele tem que escolher líderes fiéis, idôneos, preparados para ensinar outros. Como Paulo tinha feito isso, seja leigos ou sejam pastores, ele pode de livre consciência ir para Roma, ir para a Espanha e não ter preocupação com a igreja simplesmente definhar e desaparecer. A escolha de líderes, o preparo desses líderes, é um dos trabalhos principais do pastorado. Eu lembro de um jovem pastor da igreja de Colombo, na Sri Lanka, chamado Tissa Veerasinha. Quando ele começou a pastorear a igreja, talvez 300 membros, ele imediatamente começou a procurar líderes, pessoas que se despontavam com capacidade para liderar outras pessoas. Quando ele descobriu um líder, ele começou a treinar esse líder para cuidar de um grupo pequeno. Se quiser usar a palavra pastorear, mas pastorear como leigo. Não era para impor as mãos, não era para chamá-lo pastor, era simplesmente para ser um líder que sabia evangelizar e cuidar dos outros. Resultado, em poucos anos a igreja cresceu para 3.000 membros. Num país budista bem mais difícil de ganhar pessoas para Cristo do que no Brasil. Tissa Veerasinha tem uma capacidade de juntar estes líderes de grupos, de esses líderes escolherem outros líderes para acompanhar o seu trabalho, de maneira que, quando eles expõem um texto da palavra numa casa, um grupo de 8, 10, 15 pessoas, eles sabem explicar muito bem os ABCs, os elementos, princípios do Evangelho. O que Tissa chamava de ponto E. Foi justamente este tipo de líderes que o livro de Hebreus, ou talvez eram pastores, ele não usa a palavra pastor. Em capítulo 13, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes, aqueles que falaram a palavra de Deus para vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Versículo 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Esse versículo 17 de Hebreus 13 me dá a impressão que possivelmente o autor está pensando em pastores. Porque quando Paulo fala sobre o pastorado, em Atos 20, ele usa a palavra cuidar de vocês e do rebanho. E é justamente esse cuidado que o autor de Hebreus aponta em versículo 17 como básico e fundamental. Agora, para terminar e tirar algumas conclusões, o que me chama a atenção é aquilo que os pastores fazem, nós encontramos também os chamados leigos fazendo. Leigos evangelizam, pastores evangelizam. Leigos ensinam em Roma, para eles ficarem cheios de conhecimento, mas também pastores ensinam. Os chamados leigos exortam uns aos outros para eles não se perderem do caminho, e pastores exortam. A mesma palavra é usada 5 vezes, a palavra nutheteu, para descrever trabalho pastoral, é também trabalho de chamados leigos. De maneira que essa tensão que existe, ou talvez um desprezo que existe da parte daqueles que têm
o ministério pastoral, têm aquele dom, e acham que aqueles que não têm recebido este chamado em particular não têm muito valor, devem repensar se querem ser bíblicos. Primeira conclusão: não desprezar os que não têm o dom do pastorado. Eles têm dons também, segundo a Bíblia, e esses dons são de grande valor para a igreja. Na lista de Romanos 12 temos o dom de profecia, temos o dom de diaconia, que interessantemente é uma das palavras que Paulo mais usa para descrever o seu ministério. Tem um dom de ensino, que Paulo mesmo está tratando, quando se fala do pastoreio. Em quarto lugar, tem dom de contribuir, aqueles que financiam a obra de Deus, que ajudam a comprar terrenos, que ajudam a dar alimento para os famintos. Tem aqueles que presidem, o dom de administrar e mobilizar pessoas. Tem aqueles que têm o dom de exortar, que deve ser mais ou menos o ministério de trazer as pessoas que vão se desviando de novo para o redil. E finalmente aqueles que mostram misericórdia, aqueles que cuidam dos velhos, das viúvas, das órfãs e assim por diante. Número 2, nunca impeça, coloque impedimento para qualquer ministério de leigos. Foi o Frank Tillepaugh, foi um aluno nosso há 40 anos atrás, quase, no seminário de Denver, que Deus usou para abrir uma igreja que paulatinamente foi acrescentando mais e mais ministérios. Todos aqueles ministérios, menos o ministério pastoral, foi dirigido por leigos, entre aspas, 40 diferentes ministérios. A igreja se fortaleceu, não apenas na força da pregação do Frank Tillepaugh, mas também nesse acréscimo de ministérios. Quando alguém sentiu que ele podia servir a Deus melhor, chegava a pedir para o Frank se a igreja podia apoiar, ele sempre apoiava. Se Deus está lhe falando, vá lá você, pega alguém para lhe ajudar, e nós vamos ajudar a financiar, porque tem pessoas que estão oferecendo dinheiro para abrir novos ministérios. Número 3, sempre abra a porta para ministério leigo. Se alguém gosta de ensinar, dá-lhe oportunidade, ou na escola ou em casa, de reunir um grupo. Se alguém tem dom de evangelismo, encoraje ele de utilizar esse dom. Não fique pensando, por causa de inveja ou de ciúmes, que talvez ele venha ganhar mais pessoas do que você vai ganhar, que está atrás daquele púlpito, e portanto você vai ficar envergonhado. Essa é uma santa vergonha. Não fique sentindo mal por isso. Nunca esqueça que Karl Barth, na minha opinião, estava certo. Todo crente tem chamado. Quando nós perguntamos naquele círculo de questionamento, de indagação, se a pessoa é digna de ser pastor, a primeira pergunta sempre aqui no Brasil, eu creio que fora do Brasil é a mesma coisa, se ele tem chamado, dando a impressão que outras pessoas que não vão ser pastores não têm chamado. Mas Karl Barth simplesmente apontou o fato que nós podemos verificar no Novo Testamento, que todo crente tem chamado. Todo mundo tem vocação, todo mundo é sacerdote. É a Igreja Católica que fechou essa porta para o sacerdócio de todos os crentes. E foi Lutero, na Reforma, que abriu essa porta, que nós não fechemos mais essa porta.
Número 5. Reconheça esse sacerdócio universal dos crentes, tanto de mulheres como homens, encorajando a cada membro de sua igreja de buscar idoneidade, capacidade para desenvolver e utilizar o dom que ele recebeu do Senhor. E finalmente, procure, através da oração e através de perguntas a outras pessoas de sua igreja, quem são os líderes, aqueles que têm capacidade de administrar e de liderar e juntar pessoas, e põe essas pessoas logo em algum curso, como a igreja de nosso amigo Alfredo Cooper, de Santiago, Chile, numa igreja nova. Ele achou que todo crente pode aprender o máximo em termos de conhecimento teológico. O que ele fez foi o seguinte: todo novo crente, durante 1 ano, só ganha seus amigos para Cristo. Razão é simples: depois de 1 ano você não tem mais amigos no mundo, só na igreja. Paulatinamente você fica perdendo seus amigos não crentes. No 2º ano você começa o curso Seja um Obreiro Aprovado. Todo mundo faz esse curso. 150 lições que foram escritos em forma programada para que você possa ter uma boa ideia de doutrina, de teologia, de como estudar a Bíblia, como interpretar a palavra de Deus. Resultado: uma igreja não somente muito forte, mas uma igreja que cresce, porque aqueles irmãos realmente ganham seus amigos e têm capacidade de fazer o que a igreja de Roma fez. Nunca esqueçamos a palavra do pastor Wang. Na China não temos pastores, não temos seminários, não temos Bíblias. Agora tem mais, porque ele falou há uns 15 anos atrás ou mais. Nós não temos templos, só temos Deus. Senhor, abençoe estes que vão te servir como profissionais. Depois da imposição de mãos, vão ter o título de pastor missionário. Oh Deus, que eles não fiquem tão orgulhosos desse curso, que eles não deem muita atenção ao potencial dos membros de sua igreja, que também têm chamados e têm vocações e são indicados por Deus como sacerdócio santo. Rogamos isto para tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.